Hoje começa uma nova etapa na sua empresa. Hoje você vai aprender realmente como você ganhar e tornar o seu negócio um negócio lucrativo. Hoje em dia, tem muitas pessoas que fracassam em qualquer área que elas entram porque não conhecem os princípios básicos de empreender. Como conseguir tornar a sua empresa lucrativa, como vender, como atrair clientes, como fazer as coisas realmente funcionarem. Hoje em dia, muitas pessoas entram no mercado sem conhecer nada, sem conhecimento, achando que é só ir lá produzir e vender. E não é bem assim. Se você está em algum grupo de artesanato, de resineira ou de algum artesanato que você esteja trabalhando, você pode perceber que existem várias pessoas que mal começou, às vezes nem começou direito e já estão vendendo as suas coisas. Por quê? Falta conhecimento. E aí essas pessoas vão lá, investem um dinheiro para começar, sem conhecimento nenhum, achando que é só produzir e vender, e aí acaba se decepcionando quando entra no mercado e vê que não é nada disso. Não é somente produzir as peças bonitas e vender. Não é tão fácil assim. Existe um processo nisso tudo. Então você precisa de conhecimento. O conhecimento é fundamental para que isso seja exercido de forma correta e que você, de fato, ganhe dinheiro na sua empresa, né? Então, você precisa, o primeiro passo é investir em conhecimento. Primeiro, você precisa estudar o mercado, você precisa estudar o seu público, você precisa ter noção do que você precisa comprar, para não comprar coisas aleatórias, sem necessidade, o que você precisa investir. Você precisa ter uma noção de quanto você vai precisar gastar para começar nesse negócio, o quanto você vai precisar lucrar, qual vai ser o seu salário, como você vai fazer essa empresa caminhar, por onde você vai vender os seus produtos. Então, tudo isso precisa de um plano de ação. Você precisa entender como todas essas etapas funcionam para você ter um bom desenvolvimento dentro da sua empresa e que você consiga alcançar as metas planejadas, que de fato é lucrar com o seu negócio e fazer uma empresa lucrativa. E é isso que eu vou estar ensinando para vocês nessa etapa. Vocês vão aprender como deixar a sua empresa de fato uma empresa, como transformar o seu negócio em uma empresa e uma empresa lucrativa, se tornando um empreendedor ou uma empreendedora de sucesso. Agora vamos aprender um pouquinho o que é empreender. Empreendedorismo. O que é empreendedorismo? Vamos lá. Empreendedorismo significa empreender, resolver um problema ou uma situação complicada. É um termo usado no setor empresarial e muitas vezes está relacionada com a criação de empresas ou produtos novos. Empreender é também saber identificar oportunidades e transformá-la em um negócio lucrativo. Quando o empreendedor percebe uma necessidade dos consumidores, ele consegue criar uma maneira de resolver o problema, oferecendo um produto ou serviço de uma experiência de mais qualidade ao cliente. Agregar valor. Essa solução pode ser transformada em um negócio. Ter uma ideia para um negócio, um projeto que sonha tornar realidade. Criar uma empresa implica planejamento e organização. No entanto, apesar da dedicação exigida, o espírito empreendedor pode mesmo dar frutos bem merecidos. Então, o que é empreender? Empreender, primeiro, é criar uma empresa, né? Se você tem uma empresa, você já se torna um empreendedor. Ou produtos novos. Talvez você não vai vender, mas você vai produzir produtos, né, para outras pessoas venderem. Isso também é empreender. Empreender também é ver alguma necessidade do seu cliente e transformar essa necessidade em um produto. Fazer um produto específico para o seu cliente. Isso é empreender, criar coisas novas. Por exemplo, as pessoas que criaram a caneta recarregável de resina, as pessoas que criaram a caneta shake,
né? Peças como capinha de celular, outros acessórios que podem ser adaptados na resina ou em outros artesanatos. Isso é empreender, é criar coisas novas, coisas que ainda não existem, mas a pessoa teve uma ideia, falou assim, olhou para isso, viu uma necessidade nisso, falou assim, eu vou fazer isso com o meu trabalho, com o que eu trabalho e vou transformar essa peça em realidade. Isso é empreender. É inventar novas coisas, é inventar novos produtos, isso também é empreender. Ou então tornar um sonho realidade, criar uma coisa nova, uma empresa através de um sonho. Isso é empreender. Empreender é usar a sua criatividade, é criar uma empresa, é colocar realmente a sua mão no fogo. Muitas pessoas têm medo de largar o CLT, um emprego fixo, com um salário fixo, para empreender. Mas hoje no Brasil, muitas pessoas estão fazendo isso. Por quê? Porque elas viram que realmente dá para você lucrar bastante sendo um empreendedor de sucesso. Mas para ser um empreendedor de sucesso, você precisa estudar esse mercado. Principalmente saber qual é o mercado onde você está entrando, qual é o ramo onde você está entrando e quais são as possibilidades de investimento nesse ramo. Agora eu vou mostrar para vocês 7 passos para você criar uma empresa do zero. Isso é muito importante para você ter uma noção do que é ter uma empresa. Eu trabalho com artesanato nas horas vagas. Eu quero mesmo para fazer um hobby. Eu quero para ganhar 200, 300, 400 reais. Se você está aqui nessa ideia, eu já falo para você pular essa aula, que essa aula não é para você. Essa aula é para quem realmente quer ganhar dinheiro com o que faz e quer lucrar muito. Muito mesmo. Ganhar 3, 4, 5, 10, 20, 30 mil por mês. Essas pessoas que eu quero nessa aula, porque eu vou mostrar para vocês que realmente dá para fazer isso, mas você precisa seguir alguns passos, ter um planejamento. Nada na vida que você for fazer sem planejamento vai dar certo. Se você ter um planejamento, um plano de ação, saber o que você precisa fazer, você vai conseguir executar isso com excelência e tornar as suas metas possíveis, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa é a ideia. Antes de começar, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Se você já tem a sua empresa, se você já tem o seu ateliê montado, todos os passos, eu quero que você comece agora do zero. Faz de conta que tudo que você fez até agora não valeu de nada e você vai começar do zero, tá bom? Então você vai pegar agora uma folhinha de papel e acompanhar essa aula comigo, tá bom? Vamos lá, anota aí. Primeiro passo, a ideia. A base de tudo reside na ideia de negócio que teve e qual é o objetivo para o produto ou serviço que quer produzir, oferecer. Essas ideias têm que ser obrigatoriamente realistas e a pessoa que as quer pôr em prática também. Lembre-se que todo trabalho tem os seus pontos altos e baixos. Pés assentes no chão é a regra essencial. Dica: coloque as ideias por escrito, transformando em algo visual e palpável. Isto ajuda a ter um suporte físico para toda a organização mental e planeamento. Faça o nem que seja só para si. Então você vai colocar agora. Qual é a sua ideia? A sua ideia é abrir um artesanato de resina, de laço? Se você já trabalha com outro artesanato, você também vai colocar a sua ideia nesse papel. Então, você vai colocar a sua ideia. O que você quer abrir? Olha, eu quero abrir um artesanato, um ateliê, tá? Você vai começar a chamar o seu negócio de ateliê. Eu quero abrir um ateliê de resina, de fazer peças de resina. E aí você vai colocar o que você vai querer trabalhar. Como que você vai querer trabalhar nisso? Então, e os outros passos a gente vai colocando daqui para frente, tá bom? Então, primeiro passo é colocar no papel o que você quer trabalhar. Qual é o ramo que você vai trabalhar? Qual é a ideia da sua empresa, tá bom?
Segundo, análise de mercado. Isso é fundamental e que você precisa fazer, principalmente lá na frente, quando a gente for falar de precificação. Você precisa saber como anda o mercado, qual é o preço que as pessoas estão vendendo as peças em resina, ou os laços, ou qualquer outro artesanato que você trabalhe. Você precisa saber qual é o valor de mercado. Isso é importantíssimo para fazer uma precificação correta, tá? Então vamos lá. Análise de mercado. É fundamental ouvir o mercado e testar a sua ideia. É aqui que tem que determinar o público-alvo e saber se precisam do produto que quer vender. O mercado está sempre a apresentar alterações nos hábitos de consumo. Por isso, deve ter um aspecto em mente e estar pronto a acompanhar as mudanças. Nunca deixe de continuar a observar o mercado. Analisar o mercado é fundamental e você precisa fazer isso sempre. Por quê? Você precisa saber o que está mais vendendo no ramo do seu negócio, quais são as peças que estão mais saindo, quais são as novidades, o que o público-alvo está comprando com mais frequência, qual é o seu público-alvo? Vai ser mais mulheres? É mais homens? É mais crianças? São pessoas mais idosas? Então, tudo isso você tem que estudar. Então, primeiro, qual é o seu público-alvo? Você precisa anotar. Seu público-alvo é todas as categorias? São todas as pessoas podem adquirir os seus produtos? Ótimo, excelente. Então, você já vai determinar o seu público-alvo ali. Por exemplo, se você vai fazer joias maternas, qual é o público-alvo para joias maternas? São as mães, né? São as mães que vão estar adquirindo esse produto. Então, esse é o seu público-alvo. Chaveiros. Os chaveiros, tanto de nome, letras, a maioria deles, o nosso público-alvo é mais mulher. Querendo ou não, alguns homens compram, mas o público-alvo mesmo são mulheres que compram acessórios, porque chaveiro é um acessório. Então, o nosso público-alvo para chaveiro são as mulheres. Outro produto também que você pode ter noção são as plaquinhas de manicure ou de make. Quais são os nossos públicos-alvos? São pessoas que trabalham com manicure e pessoas que trabalham com maquiagem. Então, você precisa ter esses raciocínios na hora de vender para quem você vai oferecer essas peças para você conseguir um retorno de venda. Então, você precisa estudar esse mercado. Quais são as atualizações de mercado? Quais são as atualizações de glitters, de pigmentos, de molde? O que você pode estar agregando no seu artesanato para deixar ele mais bonito? Então, tudo isso você precisa estudar. Então, a análise de mercado é muito importante, tanto para você definir o seu público-alvo, quanto para você saber quais são os valores que estão sendo oferecidos pelos outros vendedores, para você ter uma noção de qual valor que você vai começar a vender as suas peças, e também para saber o que mais vende, o que mais o seu público gosta, e todas essas coisas para saber o que realmente você vai vender no seu ateliê. Terceira coisa e uma das mais importantes, plano de negócio. Agora a gente vai fazer um plano de ação na nossa próxima aula, para vocês entenderem como que funciona um plano de negócio. Ele é fundamental para que você consiga gerar realmente ganhos e ter um bom negócio, um negócio estável e lucrativo, e que você consiga todo mês tornar esse negócio mais e mais lucrativo. Aquele projeto que descreveu no suposto visual precisa ser formalizado. O próximo passo para criar uma empresa é criar um plano de negócio. Deve incluir análise de mercado, o plano de investimento, as fontes de investimento, os recursos humanos e materiais necessários e o plano de tesouraria e rentabilidade. Se você já começou a sua empresa, se você já comprou todos os materiais necessários e já começou a produzir as suas peças, esse plano de negócio você precisa refazê-lo. Por quê? Você precisa saber o quanto você investiu. Aí eu já te faço uma pergunta. Você sabe o quanto você investiu para começar? Às vezes a gente começa comprando um monte de coisa e nem sabe de fato quanto a gente gastou para começar nessa empresa. E o quanto a gente vai precisar lucrar para a gente ter o retorno desse dinheiro. Isso aí você já começou errado.
Então, não tem problema nenhum. Você vai começar de novo. Você vai fazer uma lista de todos os produtos que você comprou, de que você adquiriu, para você saber quanto você começou, quanto você precisou investir para que essa empresa começasse, de fato. Então, isso é fundamental. Então, nosso plano de negócio é o quê? É você começar. Primeira coisa, para começar de chave de ouro, né? Você precisa ter a ideia do que vai ser o seu negócio. Depois você precisa analisar o mercado para saber o que de fato vai vender, o que de fato vende mais, quais são os valores. Segundo é o plano de investimentos e as fontes de investimento. Quanto você vai precisar investir ou já investiu, de onde saiu esse dinheiro, né? Recursos humanos é se você vai trabalhar sozinho ou se você vai precisar contratar outra pessoa para trabalhar com você. Materiais necessários, que de fato são os materiais que você já tem ou que você precisa comprar para começar no artesanato. Se você já tem, vai anotando, e se você ainda falta alguma coisa comprar, anota também. E o plano de tesouraria e rentabilidade. O que funciona isso? São as precificações, quanto você vai ganhar, quanto você quer lucrar, qual vai ser o seu salário, quanto que você gasta por mês para deixar esse negócio andando. Então, todas essas coisas a gente vai fazer lá no nosso planinho de ação. Mas planejar o seu negócio é fundamental, ok? Quarto, plano de marketing. O marketing tem de estar num patamar completamente diferente do plano de negócio. Sobretudo hoje em dia, quando o marketing apresenta um papel extremamente fundamental nos mais diversos meios, especialmente os digitais, é uma ferramenta poderosa que define a política da empresa e dos produtos. Planeia em longo prazo, antecipando decisões e reduzindo as hipóteses de erro. Define os objetivos e os meios para os alcançar. O plano de marketing tanto deve planear como antecipar, é claro. Também deve incluir aspectos visuais, cores, logos, cartões, assinaturas, e-mails e etc. Estes detalhes que fazem a diferença e refletem o grau de profissionalismo. O que é plano de marketing? Plano de marketing, gente, são as redes sociais, são como a sua empresa vai ser vista no mercado. Entra nisso o quê? A sua logo, que você precisa criar de imediato. Muitas vezes eu vejo, como eu trabalho com embalagens personalizadas, tem gente que vem adquirir as embalagens e já está no ramo de artesanato por muito tempo e nem logo tem. E isso se torna o quê? Falta de profissionalismo. Antes mesmo de você começar a sua empresa, você já tem que ter um plano de marketing. Esse plano de marketing define o quê? Uma logo, né? Por mais que seja uma logo que você mesmo crie, eu vou estar ensinando vocês a criarem uma logo com uma identidade visual para você começar a trabalhar na sua empresa, por mais que você já tenha, se você quiser alterar, você consegue, você pode, tá? Como eu estou falando, a gente vai começar uma empresa do zero aqui. Então, você precisa decidir qual é a sua logo, quais são as cores de foco da sua logo. Isso é muito importante porque na hora de você criar uma divulgação, um panfleto, um catálogo, você tem que ter algumas cores que são bases do seu negócio. Qual é o foco? Qual é a cor foco do seu negócio? Então, isso tudo você precisa ter. Cartão de visita é quando você for entregar para outras pessoas. Não necessariamente você tenha que ter, não é obrigatório, mas você tem que ter um panfleto, você tem que ter panfletos de divulgação para você começar a divulgar o seu negócio, você tem que ter um catálogo bem elaborado para você divulgar as suas peças, os seus preços. Você precisa ter um Instagram, que é fundamental. Hoje em dia você precisa ter um Instagram. O Instagram, gente, precisa ser uma ferramenta de muito uso na sua mão, porque ela vai gerar muitas vendas para você. Então, se você não tem um Instagram, ou se você não tem, se você não tem noção de como mexer, você não tem como publicar nada, você não tem nada publicado no seu Instagram ainda, você precisa começar a movimentar essa conta. Quando você começar a produzir as suas peças e saber trabalhar com o Instagram, postar fotos de qualidades, vídeos, reels, todas essas ferramentas que o Instagram nos dá, isso é muito importante, mas eu vou estar ensinando isso para vocês com passo a passo, tá bom? Essas ferramentas digitais
WhatsApp, saber usar o WhatsApp de forma correta, que no caso é o WhatsApp Business. Então, todas essas ferramentas incluem no plano de marketing. Isso é muito importante. E isso precisa ser antes da empresa começar. Todas essas coisas precisam já estar prontas antes de você começar com o seu trabalho. Isso é muito importante. Para finalizarmos as 3 últimas dicas, vamos lá. Financiamento. Como vai ser o financiamento da sua empresa? Investidores privados, capital próprio, crédito, apoio governamental? Ao ter uma noção dos custos, vai ter uma ideia clara de qual é a direção a tomar. Isso aqui é para quem está começando agora. Você precisa ter um planejamento, gente, do que você precisa para começar. Então, primeiro, você precisa saber qual, lá no estudo do mercado, você precisa saber quais são as peças que mais vende, para saber quais são os materiais que você precisa de fato comprar, do que você precisa investir. Então, você vai precisar investir em qual molde? Se você vai precisar de primeira comprar uma impressora, investir em um computador, em uma plotter de corte, quais vão ser os seus investimentos e quanto isso tudo vai custar. Então, você precisa ter isso tudo anotado para você saber qual é a direção que você vai tomar. Por quê? Às vezes a gente não tem tudo anotado e a gente acaba comprando coisas que a gente nem vai usar e que nem de fato precisam ser compradas nesse momento. E aí você deixa de investir naquilo que realmente precisa e acaba gastando dinheiro à toa. Então, financiamento é saber quanto que você vai precisar para começar, isso é bem importante. E se você já começou, como eu já disse, você precisa anotar e lógico que provavelmente vai ter algo que você ainda precisa comprar, então você vai colocar no papelzinho tudo que você ainda necessita comprar. Espaço e orçamento mensal. Vamos lá. Onde vai ser o seu escritório? Vai ser em casa? Vai alugar um espaço? Que custos fixos vão ter por mês? Luz, água, internet, impostos mensais, rendas, televisão, telemóvel, softwares, material de papelaria, computadores, tablets, etc. Faça uma lista detalhada. Organize o orçamento inicial e o orçamento mensal, sobretudo se vai contratar alguém para trabalhar consigo. Aqui é fundamental que escolha o melhor produto bancário disponível no mercado, aquele que lhe traz vantagens. Vamos lá, gente, espaço e orçamento mensal. O que é isso? Primeiro, você precisa saber aonde que vai ser o seu ateliê. Vai ser na sua casa? Você precisa organizar um espaço para que ele comece. Pode ser na sala, no quarto, aonde vai ser o seu espaço de trabalho. Por mais que você vai começar bem pequenininho, você precisa ter um espaço. Você precisa saber aonde você vai trabalhar. E quanto vai custar por mês? O que são esses custos? Tem alguns exemplos aí, luz, água, internet. Aqui, eu trabalho na minha casa. Então, eu uso o computador, fico ligado o dia todo. As máquinas usam energia, então eu ajudo sim o meu esposo a pagar as contas aqui de casa. Então eu coloco tudo isso na precificação, na minha precificação das minhas peças. Eu coloco aluguel, energia, água, internet, tudo que eu gasto. Eu uso programas como Drive para deixar os meus arquivos salvos. Eu faço programação com o Instagram, que eu turbino as minhas publicações para ter mais engajamento. Então, tudo isso eu coloco no meu orçamento mensal, que é quanto eu gasto com tudo isso. Então, quanto que eu gasto para que a minha empresa gire por mês? Eu preciso ter tudo isso anotado para que na hora que eu for fazer a minha precificação, eu consiga colocar esse valor nas minhas peças para que eu consiga retornar e consiga pagar todas essas despesas, ok? Outra coisa também aí que é fundamental é você ter uma conta no banco reservada somente para o ateliê. Eu já te adianto aqui que não pode ser uma conta. Se você não tem CNPJ, não tem necessidade de abrir uma conta CNPJ, só se realmente você quiser. Mas se você não tem um CNPJ, você vai abrir uma conta ou reservar alguma conta que você já tenha somente
para o seu negócio, somente para o seu negócio. Se você é pessoa física, se você não vai trabalhar com CNPJ, se você vai usar o seu CPF, eu indico a Mercado Pago ou a PagSeguro, porque nelas vocês conseguem criar links de pagamento, tá? Você consegue gerar links para as pessoas pagarem cartões, então isso já te ajuda, você consegue gerar boleto por essas contas, tanto o Mercado Pago como o PagSeguro. Então são dois bancos que eu recomendo você a fazer uma conta. E essa conta tem que ser exclusiva para sua empresa. Você não pode misturar dinheiro da sua empresa com dinheiro pessoal. Se você já faz isso, deleta. Você vai hoje mesmo criar uma conta bancária somente para sua empresa. Mercado Pago é rapidinho, você só entra no aplicativo e cria a sua conta. É gratuito, você não paga nada por mês e você vai ter uma conta exclusiva para sua empresa. E para a gente finalizar essa aula, comece a trabalhar. Agora está na hora de começar a produzir, a vender e fazer-se notar. Nos primeiros tempos, vai conseguir perceber em quais pontos falhou e o que pode fazer para melhorar. É natural e faz parte do processo. Mantenha o seu espírito empreendedor a trabalhar rumo ao sucesso, continuando a definir metas. Essa aulinha foi só para vocês entenderem quais são os passos para você abrir uma empresa, mas na nossa próxima aula a gente vai fazer um plano de ação. É colocar tudo isso que eu mostrei nessa aula em prática, tá? Então não pule essa aula, assistam, entendam o que eu ensinei em cada aula para vocês entenderem a próxima aula e captar todas as informações que eu quis passar para vocês aqui nessa aula. Na próxima aula, a gente vai fazer um plano de ação, que é determinar todos esses 7 passos e colocar eles em prática. Então, eu vou ensinar para vocês como fazer um plano de ação no empreendedorismo. Então, a gente vai fazer esses 7 passos na nossa próxima aula. Na próxima aula, caneta e papel na mão para anotar tudo e que você consiga planejar o seu negócio de uma forma correta. Então, se você já tem uma empresa e você viu aí que você fez totalmente diferente, não fez nenhum desses passos, você já está errado. Você já começou errado. Então, a chance da sua empresa não dar certo é totalmente 99% de chances da sua empresa não dar certo. Mas se você começar de novo, como a gente pode fazer isso sempre, é recomeçar. Graças a Deus a gente tem essa oportunidade de recomeçar, aprender de forma certa a empreender. De fato, a gente vai conseguir organizar e deixar a sua empresa uma empresa lucrativa e de fato que você consiga ganhar dinheiro, muito dinheiro, né, gente? A gente não tá falando de 1.000 nem 2.000 reais por mês. Está falando de muito dinheiro, de estabilizar a sua empresa, de ganhar dinheiro, de dar uma vida melhor tanto para você como para sua família. E eu estou aqui para isso. Então, na nossa próxima aulinha, a gente vai aprender a fazer todos esses processos de como planejar e montar a sua empresa do zero. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham entendido um pouquinho como que vocês devem, de fato, montar uma empresa, montar um negócio, quais são os passos fundamentais para que você não erre nesse processo e que esse processo é fundamental, tá bom? Então é isso e até a nossa próxima aula.